Bom, gente, aqui é a professora Ellen da disciplina de História e a gente vai falar hoje, continuar na verdade falando sobre o que para nós, né, de uma certa forma foi comemorado, né, entre aspas, recentemente, né? Falou-se muito nesses últimos dias a respeito da independência do Brasil e do famoso 7 de setembro de 1822. Eu disse para vocês que, apesar de conhecermos tipicamente essa imagem e a imagem, né, que é trazida pelos nossos livros didáticos, né, do emblemático grito de independência, né, às margens do Rio Ipiranga, é importante a gente entender que a independência no Brasil ela foi um longo processo, né, e pensar de que forma aconteceu até então essa independência, né, e muitos estudiosos, né, muitos estudiosos costumam dizer até mesmo que essa independência ela não, de uma certa forma, não poderia ser comemorada, né? Porque muitos acreditam que de fato ela não aconteceu da mesma forma que imaginamos, né? Porque a gente vai ver que alguma das consequências dessa independência, ou talvez aquilo que não foi mostrado, é que justamente a condição do Brasil não teve tanta melhora, né? Não teve tanta melhora com a independência. A escravidão perdurou por muitos anos, porque a gente vai perceber que, em tese, a abolição só vai ser feita em 1888, né? Então, foi uma independência totalmente diferente do que a gente viu, por exemplo, no Haiti, que teve a abolição, a luta foi feita pelos escravos e a abolição foi proclamada, né, durante o período da independência. É uma independência, né, que foi visto no imperador um símbolo para evitar, né, que o país ele se desmembrasse, porque o que a gente percebeu foi que no século XVIII várias regiões do Brasil, principalmente as regiões que tinham, né, o cultivo dos principais ciclos econômicos, né, Bahia, Pernambuco, né? Todas Minas Gerais, todas essas regiões estavam ali, né, vivendo uma efervescência, porque queriam a independência e queriam se distanciar do domínio português. Então, a proclamação da independência, para muitos, né, foi também uma tentativa de evitar o desmembramento do país. A gente percebe também que vai ser uma independência onde o povo ele vai ficar ausente, né? O povo vai ficar ausente. É tão interessante pensar sobre a ausência desse povo quando a gente vai falar sobre as guerras, a resistência do povo em relação à independência, né? E a gente vai começar a falar disso agora. O que vai marcar é a chegada da corte. É este. Mudar a corte para o Brasil. Hein? Mudar para o Brasil? Para a nossa colônia americana? Quem? Nós, a Nossa Alteza Real? Vossa Alteza Real, Vossa Real Família e todo o governo. Estás a aconselhar uma fuga, Dom Rodrigo? Uma mudança provisória de capital, majestade. Portugal não é nem a melhor nem a mais essencial parte do Império Português e vive constantemente ameaçado por nações inimigas e pressionado pelas amigas. O Império Português, que também chega até a África e a Ásia, pode ser governado de qualquer lugar nas colônias e assim ser mais integrado. Não é uma ideia nova, Alteza. O padre
Vieira sonhou com a corte do Maranhão, com base para preparar mais diplomatas. Pronto, com essa representação a gente vai perceber através desse desenho, né, a preocupação de D. João, né, sabendo que o que vai motivar a transferência da corte portuguesa vai ser a fuga de Portugal de Napoleão. Já lembrando do último vídeo que a gente falou sobre aí o descumprimento do bloqueio continental, já que Portugal já compactuava com as duas principais potências, França e Inglaterra, que inclusive a Inglaterra vai dar suporte nessa transferência da corte portuguesa para a colônia, né? E aí, com a transferência da corte para o Rio de Janeiro, né, o que é importante a gente perceber é que ali naquele momento, Brasil deixava de ser colônia, né? Brasil deixava de ser colônia e a grande parte da corte portuguesa estava presente no Brasil. Trouxeram as formas de governo também e, de uma certa maneira, tentaram, né, fazer com que o Rio de Janeiro fosse um pedacinho da Europa. E, além disso, houveram várias transformações, por exemplo, a abertura dos portos às nações amigas, né? O que antes era privado, o que estava ali limitado à relação comercial entre outras nações, agora Dom João ele abre, né? Ele abre aí as fronteiras para se relacionar economicamente com outros países, né? Aí a gente vai perceber que em 1815 finaliza-se as guerras napoleônicas, né? Finaliza-se as guerras napoleônicas. O Brasil, ele deixa já de ser colônia, né? E ele é agora conhecido de uma outra forma, né? Como o Reino Unido de Portugal. Era uma extensão de Portugal agora, que estava sob domínio aí dos portugueses, né? E aí, o que eles vão começar a pensar? A gente precisa de um novo visual para o Brasil. O Brasil agora, ele está aí diretamente ligado à corte portuguesa, né? E começam as transformações. Começam as transformações no Brasil, né? Lembrando que essas transformações, elas eram financiadas principalmente pelos impostos cobrados nas regiões de produção agrícola, né? Nas regiões de extração de ouro, enfim, todas essas transformações, né, que precisaram, ou para eles houve a necessidade de serem feitas, principalmente na região do Rio de Janeiro, foi financiada aí pelo que era extraído de riqueza do nosso país, né? Entre essas transformações, é importante que vocês fixem, né, principalmente a criação da Academia Real Militar, a Academia Marinha, a Escola Real de Ciências, Artes e Ofício, os colégios de medicina, né? A Escola do Comércio, também as faculdades de Direito. E é importante a gente perceber que tudo isso, isso estava sendo criado principalmente para fazer o quê? Para manter os privilégios, né, da elite portuguesa que já estava no Brasil, né? Sabemos que nesse período havia um povo, né? Maioria desse povo era o que ainda? Escrava, né? Escravizado ainda, né? Povos livres e pobres que não tinham, né, oportunidade de estudo, né? E todo esse arcabouço escolar, jurídico, foi trazido principalmente para saciar aí as necessidades das elites, né? Aí a gente lembra mais uma vez, a gente vai pensar em uma independência
Ah, beleza, a gente pode pensar em independência, mas uma independência, um grito que foi dado, né, que o povo não participou, né? E aí temos também a fundação do Museu Nacional, da Biblioteca Real, né? E quando a gente fala desse Museu Nacional, foi o que, né, aconteceu a tragédia recentemente, que foi o incêndio, né, no Grande Museu Nacional. Perdemos grande parte da nossa história. E teve também a inauguração de teatro, né, sabendo que os portugueses valorizavam bastante a arte, também a biblioteca, o Jardim Botânico, a instalação de um Banco do Brasil, próprio do Brasil, a Casa da Moeda. Eles abriram os portos, eles melhoraram os portos, e com a abertura desses povos, eles começaram a receber bastante gente estrangeira, principalmente os europeus, né? E com essa chegada, né, principalmente o turismo, até mesmo a cultura do Brasil foi se modificando, porque grande parte dos deixados culturais, né, foram mix aí, né, das vastas regiões da Europa. Era a França, né? Começaram a ser construídos cafés, né? Alguns bares estilos europeus, principalmente eu falo isso da cidade do Rio de Janeiro, pessoal. Aí houve também a permissão para a criação de indústrias que até então não possuía no Brasil, né? Começaram a se desenvolver economicamente. Só que a gente pensa isso como um mar tranquilo, né? Uma situação aí favorável, né? Até então vista, né? Só que a gente vai entender que as outras regiões do Brasil, elas não passavam, né? Não passavam bem com essa chegada da corte, né? Porque para fazer tudo isso, eles precisavam de dinheiro. E a maioria desse dinheiro, ela era extraída das outras regiões do Brasil, né? Através dos impostos. E aí, esses impostos foram começando a aumentar, né? E aí as populações, principalmente da região Nordeste, começou a não ficar satisfeita, né, com essa opressão portuguesa novamente, né? E aí é dentro desse contexto que vai acontecer a Revolução Pernambucana, né? A elite de Pernambuco, né? A elite principalmente açucareira, já que na região Nordeste vigorava era o cultivo do açúcar, da cana-de-açúcar. Eles começaram a buscar a representação e a autonomia, né? E eles começaram a se mobilizar também com a camada popular da sociedade pernambucana e se levantaram contra novamente esse domínio português. Embora eles não tenham tido vitória contra os portugueses, isso facilitou a insatisfação, né, da população mais uma vez contra a metrópole, que agora já está fazendo parte aí do governo brasileiro, né? Já vai apresentar uma repulsa a Portugal, que é o que a gente vai chamar de anti-lusitano, né? Eram as pessoas que lutavam contra a forma com que os portugueses exploravam o Brasil. Em 1820 vai ocorrer a Revolução do Porto, né? Também outra revolta, principalmente de insatisfação. Grupos, principalmente comerciantes e os militares, eles não estavam satisfeitos com a forma de governo trazida por Portugal, né? E aí eles vão querer que o governo português tome algumas decisões, né? E o que eles mais almejavam eram o quê? Eram que esses poderes que agora estavam sendo usados pelos portugueses, eles fossem o quê? Limitados. Eles queriam a limitação do poder do rei,
né? E com isso eles fizeram aí a Revolução do Porto, querendo uma renovação política, né? E aí no meio de toda essa discussão é também um momento que Dom João ele é convocado a retornar a Portugal. E é nesse momento de efervescência que o Dom Pedro ele vai ficar no Brasil como um príncipe regente. Então, o Dom Pedro ele assume aí a responsabilidade do Brasil, né? Já que ele era aí o sucessor de Dom João, né? E aí ele também, mais tarde, vai ser convocado para retornar em Portugal, já que ele era herdeiro do trono português. Só que aí, vindo também todas essas insatisfações ao redor do Brasil, o Dom Pedro vai pensar por bem, né? Vai pensar que ele poderia ficar no Brasil e amenizar a situação. E é por isso que a gente conhece esse período como o Dia do Fico, né? Ao declarar a permanência no Brasil, Dom Pedro já anuncia os interesses que ele tinha em obter a autonomia diante dos interesses de Portugal. Então, ele decide ficar no Brasil, né? E pouco a pouco isso vai remontar o que resultaria na independência. Vocês viram o que estava acontecendo no Brasil? As efervescências em Portugal, né? As lutas políticas aí em diversas regiões do Brasil. Essa permanência de Dom Pedro foi uma permanência estratégica, né? E aí a gente vai ver que tudo isso foi um processo para a independência, né? A independência não se configurou apenas no grito às margens do rio Ipiranga, né? Então, aqui é um trecho, né, que vocês podem ver no livro de vocês, na página 340, que vai falar sobre esse momento do grito da independência, né? Que comemoramos, entre aspas, aí no dia 7 de setembro de 1822. O que aconteceu? Houve várias rebeliões, principalmente por alguns portugueses não aceitarem, e portugueses brasileiros não aceitarem facilmente a independência do Brasil. Eles foram resistentes, né? Armaram aí uma frente militar contra o governo que estava aí sendo iniciado por Dom Pedro I após a independência, né? E esses conflitos eles ocorreram principalmente entre 1822, que é o ano da independência, e o ano seguinte de 1823, que foi conhecido como as guerras, né, de independência. Então, foram diversos levantes que temos aí, principalmente os levantes que a gente vê nas regiões do Piauí, Maranhão, Bahia, Grão-Pará, né? Essas regiões aí que enfrentaram aí de braços fortes a independência, né? E aí no Piauí e no Maranhão temos, no Maranhão a Balaiada e também a Batalha do Genipapo. Olha, gente, aqui um erro, não é Maranhão, é Piauí, né? Batalha do Genipapo no Piauí, ali na região de Campo Maior, tá bom? Então, essas tropas, né, portuguesas, elas enfrentaram esses levantes, né? E é interessante a gente perceber o que a partir disso, que a independência ela não foi recebida, né, de braços abertos por algumas regiões. E a gente começa a entender e se perguntar que independência foi essa, né? Porque a gente já sabe que a questão da escravidão ela continuou, a gente já sabe que a relação com os indígenas também não melhorou, né? E que independência foi essa? Essa tela, né? Ela é uma tela muito famosa, feita aí no século XX, né, por Debré. Isso vai mostrar
que, apesar de o Brasil tornar-se independente em 1822, na verdade, hoje a gente pode se questionar, que independência foi essa, né? Que independência foi essa? O Brasil ele vai estar aí diferenciado das demais independências na América Latina, né? Diferente aí de algumas independências, porque o Brasil ele só vai acabar com regimes escravistas lá no final do século XIX, em 1822, né? E aí por isso que hoje temos grandes consequências dessa demora, né? E aí a questão dos povos indígenas, né? Com a expansão territorial, muitos indígenas, né, desde o período da colonização, eles foram submetidos aos domínios dos colonos, dos portugueses. Na visão da corte portuguesa, os indígenas eram inferiores, né, e eles deveriam se render aí às autoridades. Tanto se render para o trabalho, também a extração de grandes riquezas, a mão de obra indígena também foi predominante, principalmente no período colonial, antes da chegada, né, da população escravizada, que foi escravizada de origem africana no Brasil. E com a independência a gente já não vai perceber essas populações mais, né? Porque vão começar a criar leis, vão começar a começar a discutir sobre uma constituição para o Brasil, melhorias da política, na economia, porém esses sujeitos eles vão continuar sendo esquecidos, infelizmente, né? Não vão ser considerados cidadãos e também nem postos nas legislações do país, né? E é uma coisa que nos remonta à realidade, né? Temos aí os indígenas, que ainda hoje eles lutam por direitos territoriais, direitos políticos, né? A manutenção desses direitos. E o que eu posso dizer, a questão dessa demora para a abolição é justamente o que a gente vê hoje, uma sociedade que ainda é muito racista, preconceituosa, né? E com o estudo, com as perguntas que a gente pode fazer sobre várias questões históricas do nosso país, nós podemos perceber da onde surgem, né, esses posicionamentos horrendos atualmente. Mas tudo bem. Então vamos lá, atividade no caderno, tá aí, eu quero que vocês respondam, né? São apenas essas questões, são apenas 4 questões que vocês estarão fazendo no caderno. E eu quero receber, gente, vocês têm que responder as questões, tem que acompanhar as videoaulas, viu, pessoal? Tô sentindo falta de vocês nas visualizações.